E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Não Haverá Trégua. É um prazer tê-los aqui. Se vocês gostam dos nossos vídeos, por favor, façam a sua subscrição, deixem um like, façam comentários. Na medida do possível eu vou comentando também aquilo que vocês fazem de observações aí embaixo. Hoje o tema é o seguinte: protejam o STF. Esse é o tema. Protejam o STF. É bem verdade, eu já critiquei o STF muito, acho até que já xinguei. Não foi assim um xingamento, assim, foi um xingamento, nada que tenha calúnia, injúria, difamação, que esse não é o meu feitio. Mas claro, a gente já criticou o STF em determinados momentos, quando discorda de algum posicionamento dos ministros, mas é que nem aquela crítica que a gente faz com relação ao nosso clube de futebol, por exemplo. Né? Quando não tá indo bem, manda embora aquele jogador, fecha essa direção de futebol, esse departamento de futebol, manda embora São Renato Portaluppi. Alguns conseguem defender a demissão, às vezes, do Renato. Mas é claro que o Renato sempre vai morar no nosso coração, o Grêmio sempre vai morar no nosso coração. O STF não diria que mora no nosso coração, a gente o tem em autoestima, digamos assim. Então, as críticas, óbvio que são normais, óbvio que quando algumas decisões são esdrúxulas, vou pegar o exemplo, aquela que afastou Eduardo Cunha da presidência da Câmara, sem lei que permitisse isso, o próprio Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento, os ministros disseram que era algo excepcional e que não deveria se repetir, porque, claro, não existia lei para isso. Eles fizeram uma decisão, tomaram ali uma decisão absolutamente mandrake. Mas uma coisa é a gente criticar o Supremo Tribunal Federal e criticar alguns ministros, criticar decisões. Outra coisa é alguns fazerem campanhas orquestradas, massivas, organizadas, com método para fechar o Supremo Tribunal Federal, para intimidar o Supremo Tribunal Federal, como tem acontecido no país. Dizem que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, mas sem judiciário, uma ditadura que fecha o judiciário vai fazer contigo aquilo que quiser. Então é talvez pior sem o judiciário do que a ditadura do judiciário. Conceitos à parte, há uma campanha clara, já não é de hoje, ela vem desde 2018, quando algumas pessoas ligadas ao bolsonarismo já estavam esculachando os ministros em espaços públicos, em aviões, em viagens internacionais. Isso já vinha num crescendo. Depois começou-se essa campanha orquestrada, com críticas, com ataques aos ministros nas redes sociais, massivamente, hashtags fecha o Supremo, várias outras coisas. Isso foi numa escalada a ponto do próprio presidente começar a atacar ministros, atacar decisões e atacar o STF. E não só o presidente. A partir do que o presidente falou, deu a linha, alguns ministros começaram a fazer isso também, e ministros militares. E militares da ativa, fazendo críticas ao STF e fazendo ameaças nem tão veladas assim, como não estiquem a corda, porque se esticarem a corda, olha, não sei o quê. Vão fazer o quê? Dar um golpe? É inconcebível que o Brasil, em 2020, esteja falando de golpe. Mas as críticas ao STF têm sido constantes. E é importante que nós tenhamos em mente que é preciso proteger o STF. Não significa passar a mão em ilegalidades. Significa proteger a instituição Supremo Tribunal Federal e a Justiça. Porque o que as pessoas pretendem é constranger o STF, fechar o STF, por quê? Porque o STF tem sido a última trincheira antes do autoritarismo. Essa é a importância real do STF. É por isso que ele está sendo atacado. O Congresso não tem feito uma oposição, não tem ultimamente, não vem se contrapondo às medidas adotadas pelo governo. Por dois motivos. Uma parte do Congresso está negociada com o governo, o Centrão, ocupou cargos, está sentado em cima de um colchão magnífico de dinheiro, não é? Para poder
administrar. Então, daí não vai vir nada. Quanto, pelo menos, Bolsonaro tiver aí esses cerca de 30% de popularidade. Uma outra parte do Congresso, que seria a oposição, o PT, especialmente, está apostando no desgaste para 2022. Muitos partidos se declararam contra o impeachment, PSDB, o PT não está fechado 100%, uns defendem, outros não. Então, o PDT também não fala se é a favor ou não do impeachment, embora Ciro Gomes entenda que sim, mas o conjunto do PDT também não é, a princípio, uma unanimidade. Então, muitos apostando no desgaste, outros apostando em levar vantagens. Então, não parece, neste momento, que o impeachment venha por motivação política. Talvez venha pelas motivações legais. E esses ataques ao STF se dão por isso. Então, nós temos um Congresso que está dividido entre deixar Bolsonaro se desgastar para tentar vencer a eleição politicamente, normal, mas enquanto isso a população vai pagando esse preço. E temos uma parte do Congresso negociada, fazendo parte do velho centrão de sempre, a gente não precisa explicar muito. Temos um PGR que a gente sabe não tem se esforçado, vamos usar essa expressão como deveria, para evitar o processinho, né? Não tem se esforçado como deveria. O pessoal tem chamado de engavetador geral da República, né? Porque tudo que chega com relação a Bolsonaro vai pra gaveta, e se chega alguma coisa perto dele, só fica no perto. Vou dar um exemplo, que foi aquela situação em que alguns políticos invadiram hospitais. O PGR mandou investigar essas pessoas que invadiram os hospitais, mas não mandou investigar quem, em tese, incitou a ida aos hospitais, que foi o Bolsonaro, dizendo para pegar as câmeras, que as pessoas deveriam fiscalizar e dar um jeito de entrar nos hospitais, Então, não podemos contar também com a PGR. Mas tem uma parte do Ministério Público Federal, Justiça Seja Feita, que está trabalhando. E está trabalhando em que sentido? A pedido muitas vezes dos ministros do Supremo, nestas questões que envolvem as passeatas antidemocráticas, pedindo fechamento do STF, pedindo fechamento do Congresso, pedindo golpe militar, intervenção militar, com base no artigo 142 da Constituição, numa leitura esdrúxula, pedindo AI-5. Então, com base nessas ilegalidades, o Supremo reagiu. E reagiu, importante que se diga, depois de ter mandado naquele outro inquérito, aquele que o pessoal chama de inconstitucional, diz que é inconstitucional, eu tenho lá minhas discordâncias com isso, que é aquele inquérito das fake news baseada no regimento do próprio STF. Ali, naquele inquérito das fake news, muita gente está percebendo que alguns ministros querem fazer uma delimitação. Ao fazer essa delimitação, podia não pegar todo mundo que pudesse estar envolvido, ou esse envolvimento poderia ser questionado na medida em que as provas teriam sido obtidas de maneira irregular. O que aconteceu então? A partir do inquérito das fake news e daquele mandado de busca e apreensão que foi feito há cerca de 15 dias atrás na casa de vários bolsonaristas, o presidente deu uma declaração. Aquela famosa declaração: acabou, porra! Acabou, porra! Lembram que ele disse que não ia mais acontecer isso, que o Supremo estava indo longe demais, que até ali tínhamos chego e dali não passaríamos? Pois hoje, pela manhã, o Supremo Tribunal Federal fez o presidente engolir o que disse. O ministro Alexandre de Moraes, com base num pedido do Ministério Público, no inquérito que investiga as manifestações antidemocráticas e não aquele inquérito do chamado fim do mundo, promoveu busca e apreensão em 21 residências de pessoas ligadas ao bolsonarismo por estarem supostamente financiando ou estimulando estas manifestações que são ilegais. Mais do que isso, o ministro quebrou o sigilo bancário de pelo menos 10 parlamentares ligados a Bolsonaro. 10 parlamentares ligados a Bolsonaro. Um senador e 9 deputados. Os mais famosinhos deles aí nas redes sociais. Com essa quebra, e o que se pretende? Pretende-se verificar se os deputados têm, de alguma maneira,
estimulado esse tipo de procedimento nas ruas, que contou lá com Sarah Winter, que já foi presa em virtude das manifestações. A gente sabe onde o Alexandre de Moraes mora. A gente vai acampar lá na frente. Pessoal de São Paulo, saiam da Lesp, acampem na frente da casa do Alexandre de Moraes. Ele vai mandar prender? Eu quero ver ele mandar prender 5.000 pessoas. Manda prender 5.000 pessoas, seu filho da... Com o companheiro dela de militância lá, o Renan, que é aquele que atacou as enfermeiras ainda no mês passado. Os dois foram presos. Sarah permanece presa pelo menos até esse momento. Se tiver algum dinheiro fora do lugar ali, financiando atividades irregulares, esses parlamentares terão problema. Os empresários também terão problema, porque alguns empresários também tiveram o sigilo bancário quebrado, inclusive lá a partir de 2018. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal e o Ministério, a pedido do Ministério Público, o Supremo autorizou, está no famoso follow the money, seguindo o dinheiro, porque vendo-se aonde está o dinheiro, se saberá quem está financiando a brincadeira toda, e aí a casa cai. E eu tenho dito, eu não deveria avisar, mas vou avisar. Essas pessoas, hoje nas redes sociais, muitas delas, estavam debochando ou estavam se vitimizando, meio que de mentirinha, para jogar pra torcida, para ganhar o apoio e tal. Alguns bancando os heróis. O tio vai dizer uma coisa pra vocês. Quando se está no poder, eu já vi isso muito cobrindo política, as pessoas acham que são inatingíveis, que são inalcançáveis, que têm as costas quentes e que nada vai acontecer com elas. Não é bem assim, a história recente do Brasil mostrou isso. Quando o PT achava que era mais eterno que Pelé, eu vi Genuíno, eu vi Zé Dirceu, eu vi Palocci, eu vi Lula serem presos. Eu vi Marcelo Odebrecht, gente com muito poder e muito dinheiro, e vários outros empreiteiros, todos eles sendo condenados. Essa gente de agora, em termos de poder, de influência, de dinheiro, não amarra a chuteira dessa turma que foi presa. Mas eles estão se achando inatingíveis como aqueles de antes também se achavam. Eu vi Zé Dirceu ir pra cadeia de punho erguido, pra militância. E o Zé Dirceu hoje, quando a gente vê que a cadeia quebra a pessoa, Zé Dirceu pode não ter mudado as suas convicções, mas publicamente tá mansinho, tá mais alquebrado. Lula idem, Genuíno nem se fala, Marcelo Odebrecht desapareceu. Então, se essa gente foi condenada, quem vocês acham que são, se fizeram alguma coisa, para não ser? Vocês começaram a comer direito ontem, a ganhar um salário melhor ontem. Essa gente estava no poder há muito tempo. Vocês acabaram de chegar. O jogo do poder é muito pesado e bater de frente com a Justiça, com o Supremo Tribunal Federal, como se viu no passado recente, pode ser um mau negócio. Sugiro, não sou ninguém para isso, mas sugiro que vocês ou baixem a bola, procurem responder um eventual processo ali na frente, ou contribuir com a Justiça. Alguns, quem sabe, dependendo do que fizeram, se fizeram, já começar a negociar uma delação premiada, porque a continuar nesse ritmo, alguém, se fez alguma coisa errada, vai para a cadeia e não vai ser porque são próximos de A, B ou C que não irão. Eu teria mais cuidado. E aos demais, sigam protegendo o STF. Protejam, tá bem? É o momento em que o tribunal, como eu disse, tem sido a última trincheira antes do autoritarismo. Não estão batendo no STF de graça. Tem método, tem apoio, tem recursos, tem estrutura e não é sem motivo. Então, as pessoas que são democratas precisam defender o STF. Defendam o STF.